Olá pessoal, boa noite a todos. Já é quase meia-noite. Agora eu teria que olhar no meu outro celular para ver que horas são exatamente, mas perto das 11h30, se não estou enganado. Vocês podem falar aí nos comentários, não dá para ver aqui pelo vídeo o horário. Mas estou feliz por estar mais uma vez com vocês ao vivo, participando de uma Manhattan Connection. A Andréa Azevedo aí de Canoas entrando ao vivo, vai ser a nossa postulante, né? A Câmara de Vereadores da cidade de Canoas, pelo Partido Novo. Boa noite, André. As primeiras a entrar, já mais de 200 pessoas ao vivo. Eu queria ser muito breve hoje aqui nesse Manhattan Connection, nesse live, para lembrar para vocês todos que o assunto do coronavírus é muito sério, é seríssimo e precisa, portanto, ser também levado a sério por todos nós, em especial por todas as autoridades. Então eu não vou... 11h32, está dizendo a Marta. Obrigado, Marta. Então, 11h30. Então, eu queria lembrar a todos aqueles que estão assistindo que o ministro da Saúde, na semana passada, já fez um pronunciamento muito sereno, mas ao mesmo tempo muito contundente, lá na Câmara dos Deputados, numa sala que tinha em torno de 80 parlamentares, quase 100, na quarta-feira à noite. Eu estava junto naquela sala. Estava o ministro da Economia, Paulo Guedes. Estava o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro das Relações Institucionais do Governo, General Ramos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Jorge Oliveira. Estavam todos esses ministros e os presidentes das duas casas sentados no Congresso Nacional, na sala da CCJ, falando da gravidade do momento que nós estamos passando, e não é no Brasil, é no mundo. É no mundo. Então, eu peço para cada um de vocês que sigam estritamente as recomendações feitas pelas autoridades na área da saúde. Não levem na brincadeira, não levem na flauta. A história do mundo é cheia de eventos em que há pandemias. A OMS já declarou como uma pandemia. Aeroportos fechados. Muitos países com centenas de mortos já. A Itália numa situação dramática. Lá nada mais funciona. As pessoas não estão mais saindo às ruas. Tudo para evitar que o mal seja ainda maior. E nós estamos num país em que ainda há um número muito menor de vítimas e de infectados pelo coronavírus nessa pandemia em comparação com muitos outros países. Nós ainda estamos em tempo de fazer um isolamento maior do que outros países fizeram. Por isso não contribui para nada aglomerações em nenhum lugar. Eu tinha 2 eventos marcados para essa semana em São Luís do Maranhão. O Darcy, nosso presidente do diretório estadual, já estou mais de 1 ano para ir para lá. Havia um evento pré-agendado no ano passado que, inclusive, muitos já esperavam, já contavam com a minha presença, tivemos que cancelar, não foi possível. Remarcamos para esta semana e desmarquei, obviamente, conversando com o próprio Darcy, na semana, na sexta-feira passada, para poder... não, foi na sexta-feira. Nós decidimos cancelar o evento porque não há possibilidade de continuar com aglomerações nesse momento. Nós precisamos fazer o máximo para estancar essa proliferação desse vírus no Brasil, que é um vírus desconhecido. O que mais assusta nisso é o fato de ele não ter ainda uma vacina, já há alguns avanços na medicina sendo anunciados, mas ainda ninguém tem certeza de que no curto prazo nós teremos uma vacina eficiente contra o coronavírus, Covid-19. Então, nós precisamos cuidar, evitar que haja essa contaminação de todos. Eu estive na China no início do ano, muitos sabem disso. Eu estive lá para visitar o meu irmão no período do recesso parlamentar, nas férias,
e naquele momento, na China, nós vivíamos lá, enquanto estavam os familiares e eu na China, o pior momento da disseminação do vírus. O início do pior momento. Consegui voltar de lá ainda naquele início, graças a Deus sem contaminação, passaram os 14 dias, nada de manifestação de sintomas, mas é óbvio que gerou preocupação. Hoje a situação está contida lá no país porque eles fizeram tudo o que era necessário e eu vi isso acontecer. Eu voei de Xangai para Pequim em um avião e quase ninguém estava nas cadeiras ocupadas. A maioria dos que ali estavam justamente para sair do país. Os Estados Unidos depois fecharam as suas fronteiras para evitar que quem estivesse na China nos últimos 14 dias, quando fizeram o decreto, pudessem entrar. Fizeram um novo decreto agora para impedir que quem venha da Europa possa entrar nos Estados Unidos, porque a Europa não tomou as mesmas medidas que os americanos já tinham tomado em relação à China. Ou seja, a situação é séria, a situação é grave. Eu estou lendo aqui de Jussene, estamos na rua porque vocês estão fracassando. Desculpa, Jussene, isso não é verdade. Desculpa, Jussene, eu vou repetir, isso não é verdade. Eu estou muito decepcionado com esse discurso que está sendo disseminado mais rapidamente até do que o coronavírus, de que todo político na Câmara dos Deputados ou no Senado não presta. Isso é mentira. Isso é mentira. E quem elegeu os políticos que estão na Câmara e no Senado foi o povo brasileiro. Os mesmos que estão indo às ruas agora, que dizem ser a maioria do povo brasileiro, como aliás, que bom que a maioria do povo brasileiro seja pessoas de bem, que busquem o melhor país, foram os mesmos que contribuíram para a eleição na Câmara e no Senado. Não tem um senador ou um deputado que chegou no Congresso Nacional por SEDEX. Ninguém chegou lá por SEDEX. Todos chegaram pelo voto popular. Então dizer que ninguém presta lá dentro é dizer que o processo democrático é dizer que quem está votando mal, ou seja, quem elege os parlamentares está fazendo errado. E se está fazendo errado, deve corrigir nas próximas eleições. Mas isso também é mentira, porque existe no mínimo, eu sei que são 513 deputados, vão dizer que é pouco uma centena, mas existe no mínimo uma centena, o que sim é muita gente, de deputados honestos, corretos, coerentes, que não estão ali para trocar votos. Existe muito mais do que isso e eu confio que haja uma maioria, porque muitas vezes é possível derrotar projetos ruins na Câmara e no Senado com maioria de votos. Inclusive, às vezes, com maioria qualificada. Temos reformas constitucionais em andamento que já foram aprovadas. A reforma da Previdência teve algumas mudanças no Congresso, que inclusive desagradaram a nós, o Partido Novo. Sim, aconteceram algumas mudanças, mas foi aprovada. A reforma administrativa e a reforma tributária vêm sendo debatidas, mas justiça seja feita, o governo não encaminhou essas reformas ainda para o Congresso Nacional. Muitos estão exigindo que o Congresso aprove, mas aquilo que o Congresso está debatendo hoje não é proposta do governo. A reforma tributária não foi encaminhada ainda pelo governo, e eu sou um fã do trabalho do ministro Guedes, e ele tem deixado a Câmara e o Senado trabalharem nas propostas que ali estão, mas o governo não encaminhou. E a reforma administrativa até agora também não foi encaminhada pelo governo. Então dizer que só o Congresso não tem feito a sua parte, quando há dezenas de parlamentares lá, e a bancada do Novo é testemunha disso, somos 8, somos poucos, mas somos parlamentares aguerridos que têm feito o possível para apoiar os bons projetos que estão em tramitação. Existem inúmeros parlamentares lá que estão fazendo o possível e nós vivemos uma democracia representativa. Numa democracia que representa no parlamento a vontade dos eleitores nas eleições de 2018, que foi o eleitor brasileiro o responsável por fazer a composição desse parlamento. E esse mesmo parlamento agora também está tendo que tomar uma decisão muito drástica em relação ao próprio coronavírus. Eu estou indo para Brasília amanhã, mas eu sou bem honesto e transparente com vocês, estou indo preocupado. Porque se tem um lugar insalubre nesse país para que ocorra essa disseminação de um vírus, é justamente o plenário da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional, onde se reúnem deputados e senadores, que esteve reunido semana passada e vai se reunir na terça-feira de novo. Nesse plenário há deputados e senadores de todo o país, que pegam aviões dos mais longínquos rincões do Brasil e se reúnem junto com dezenas, centenas de assessores, milhares de servidores da Câmara e do Senado, para discutir projetos de lei num plenário onde nós não vemos a luz do dia. Mas é óbvio que
assim como muitos outros brasileiros que estão trabalhando, vamos cumprir com a nossa missão e vou estar em Brasília, estou pegando o avião amanhã para chegar lá e participar da sessão do Congresso Nacional. Mas também não sei se vai ter quórum, porque a Câmara dos Deputados corretamente baixou uma normativa dizendo que maiores de 60 anos, parlamentares maiores de 60 anos, parlamentares gestantes, não precisam comparecer essa semana no Congresso Nacional. E é importantíssimo que isso seja feito. É importantíssimo que todos aqueles que têm responsabilidade com o país sejam responsáveis. E é por isso que eu repito de novo. O próprio presidente da República disse, depois que o próprio ministro da Saúde, não tem autoridade maior no país para tratar de coronavírus do que o ministro da Saúde, recomendou, o próprio presidente disse para as manifestações não serem realizadas e foram. Por algumas pessoas que sinceramente não olharam o interesse da sociedade como um todo. Eu entendo que há pessoas que queiram manifestar a favor do presidente ou contra o presidente, isso faz parte da democracia, mas não era o momento. O próprio presidente da República não deveria ter feito vídeos e fotos e menos ainda ido ao encontro de manifestantes que podem estar também, alguns deles infectados, e assim disseminar um vírus que, repito, é muito perigoso no mundo todo. É duro, eu sei, é duro dizer isso. Não é legal dizer que a economia vai parar. Não é legal dizer que eu passei o dia todo em casa porque eu não quero eventualmente ser contaminado, ou talvez, quem vai saber se eu não estou com esse vírus já? Só fazendo o teste, e se eu desenvolver os sintomas que podem levar até 14 dias. Mas como eu disse, eu estive no Congresso Nacional na semana passada, onde agora foi anunciado na sexta-feira, já há um senador no mínimo infectado com esse vírus. Então, por gentileza, é importante lembrar a todos, nós vivemos um momento muito delicado na história do mundo, não é no Brasil. E o nosso país não pode ser alvo de chacota internacional. Vocês nunca me viram falar com essa dureza aqui numa live, talvez com essa convicção como eu estou falando agora sobre um assunto que não é o meu assunto do dia a dia, que é o assunto da saúde. Mas o Brasil não pode passar vergonha internacional enquanto todos estão fechando seus aeroportos, estão restringindo a entrada de estrangeiros. O próprio plenário do Congresso Nacional aprovou uma lei para um momento grave que nós passamos, prevendo medidas especiais, inclusive de internação, se necessário for obrigatório para aqueles que não queiram respeitar as orientações médicas no caso de estarem infectados com coronavírus. Para quem é liberal é ainda mais difícil defender isso, mas em caso de saúde pública, por afetar tantos e tantos outros habitantes, tantos e outros cidadãos, concidadãos, são medidas excepcionais e temporárias, mas necessárias. É preciso que o Brasil dê exemplo para o mundo, ou mais do que não dê mau exemplo e siga o exemplo dos outros, que já não dá mais para dar exemplo. O único exemplo que o Brasil pode dar é o de ter começado muito antes dos demais países a fazer alguma coisa. Mas essa oportunidade nós estamos perdendo. Estamos perdendo porque o nosso país, infelizmente, sofre de uma série de problemas culturais, de tradição, e uma delas é o não respeito à autoridade em momentos de seriedade, em momento de respeitar mesmo aquilo que é definido por quem entende da coisa. E o ministro da Saúde, repito, deixou muito claro que nós precisamos ter cautela nesse momento. Por isso, obrigado a todos aí que estão acompanhando. É um dos recordes, inclusive, de audiência agora essa transmissão ao vivo. Nós estamos fazendo o melhor pelo nosso país, no dia a dia no Congresso Nacional. Lembrando que nós precisamos acabar com a tradição da corrupção no nosso país e na tradição de muitos que ali estão no parlamento para defender ideologias corruptas e que não levaram a nada em todo o mundo. Tem uma série de representantes do socialismo e do comunismo e do marxismo mais torpe que continuam insistindo que esse é o caminho do Brasil, depois de anos e anos
de petismo na presidência que levaram a gente a essa situação que nós estamos. Temos, por outro lado, também outros representantes das negociatas de sempre, das tentativas de fazer da atividade política uma atividade de benefício próprio e não de busca do bem comum. Esses dois grupos de parlamentares que muitas vezes se unem contra aqueles que tentam fazer um bom serviço precisam sim constantemente ser denunciados e precisam sim ter um poder cada vez menor no Congresso Nacional. E para que sejam cada vez em menor número é preciso também que os eleitores brasileiros votem menos neles nas próximas eleições. E é preciso também valorizar aqueles bons e excelentes parlamentares que estão buscando fazer o seu trabalho dentro do Congresso Nacional. E não são poucos. Eu não vou falar da bancada só do nosso partido, porque eu seria sectário e seria, inclusive, mais do que sectário, seria muito injusto. Tem muita gente boa em vários outros partidos. O PSL, que se implodiu, tem vários parlamentares que são muito corretos, vários parlamentares em vários outros partidos tradicionais, partidos grandes que muitas vezes são mal vistos. Eu mesmo vim do PP, conheço várias pessoas boas ali, no Democratas, no PSC, no Cidadania, no Podemos, etc. Existe gente ruim também, existe gente boa, gente ruim em todos os partidos, mas a gente precisa lembrar que é necessário que haja uma força de renovação interna no parlamento, unida, que combata o mal que acontece ali dentro e que lembre a todos que o mais importante, acima de tudo, deve estar a defesa de um Brasil melhor para todos nós. Por isso, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Agradeço muito os comentários aqui que eu tenho recebido. Estou vendo vários apoios ao que eu tenho dito. É verdade, também sempre há quem critique. Eu sou muito transparente quanto a isso, não tem problema com isso. E aí eu gosto de lembrar uma própria frase do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, me disse certa vez que foi excelente a minha votação no Rio Grande do Sul, 349.855 votos, fui o mais votado, isso que me daria também uma grande liberdade e independência para dizer aquilo que eu penso. Isso é fundamental para manter a coerência, a correção e poder conviver tanto com elogios como com críticas, com tudo aquilo que vocês trazem aqui para uma melhor reflexão. Pessoal, desejo a todos uma excelente semana. Recomendo mais uma vez muita cautela, muito respeito às ordens das autoridades. Eu espero que ninguém que está acompanhando agora tenha qualquer tipo de complicação, ou muito menos seja contaminado nos próximos dias. É uma situação muito difícil pela qual nós passamos no Brasil e no mundo todo, mas com certeza em breve a gente vai ter passado por isso, e quanto mais nós respeitarmos aquilo que dizem as autoridades na área e quanto mais nós nos precavermos, mais rápido isso tudo vai passar, melhor nós vamos poder e em mais brevidade também nós vamos poder tratar dos temas que estão tão necessários para a recuperação econômica do Brasil e junto com o avanço da economia mundial que há de ocorrer quando passar esse período sinistro que nós estamos vivendo. Em breve a gente vai poder de novo celebrar grandes avanços econômicos, redução do tamanho do Estado que é tão necessário e tantas outras coisas para o bem do nosso Brasil. Beleza? Obrigado de novo a todos. Excelente semana e apesar da mensagem mais sombria e grave, com certeza o otimismo e a esperança por um Brasil melhor, esses são inabaláveis e são a força que me move, que me faz entrar amanhã mais uma vez, né? Como toda semana faço, no avião para ir para Brasília, para ir lá trabalhar em defesa dos mesmos princípios que certamente a maior parte daqueles que me seguem, que tem acompanhado, também defende. Valeu? Fiquem na paz todos vocês. Um abraço, abraço, abraço. Tchau, tchau. Boa noite.